Olá pessoal, veterano Voz Ativa, militares no INSS, que história é essa? Bom, desde já eu já deixo aqui como spoiler dizendo que não, por enquanto na verdade não tem nada disso, isso aí por enquanto só existe na cabeça deturpada de algumas pessoas. Nesse vídeo nós vamos entender tudo sobre esse assunto, então vamos direto ao assunto? Vamos começar aqui pela origem do boato, porque como eu disse, por enquanto, pelo que se tem, nós estamos diante disso aí, ó. Um boato, uma fake news, né, como o pessoal gosta de dizer, e eu escrevo do jeito que eu quiser. Mas vamos lá. Tem uma matéria na Câmara, no site da Câmara, que é essa aqui, ó, tá? E isso aqui tem sido divulgado em grupos de Telegram, Facebook e WhatsApp, tá? Vocês vão ver alguma coisa muito parecida com isso, uma captura, provavelmente uma captura de tela do celular, tá? Mas é exatamente essa matéria aqui, vai ter essa imagem aqui e um texto abaixo que qualquer um pode ler, tá bom? E às vezes vem acompanhado do link daqui dessa matéria, tá? E agora sim, será qual é o motivo de estarem espalhando isso aí? Eu não sei, talvez seja para tentar mudar o pensamento de pessoas, de alguns incautos, assim, umas pessoas que não observam, não tentam procurar a verdade, né? Talvez alguma coisa relacionada às eleições. Então nós vamos entender mais um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Então vamos entrar aqui logo de cara na verdade, tá? A verdade a gente já pode ver aqui nessa página mesmo da Câmara, tá? Que tem essa matéria. Diz aqui, proposta do Executivo define o INSS como gestor único da aposentadoria dos servidores federais. Tá? Logo aqui de cara a gente vê nesse primeiro parágrafo abaixo da imagem que fala de servidores civis. Tá? Aí aqui tem um embasamento do porquê que eles estão fazendo essa proposta. Tá? Realmente é uma proposta do Poder Executivo, como a gente vai ver mais adiante, vai confirmar, tá? Quando a gente for mais a fundo. Tá? Aqui fala da situação atual, que existem muitos órgãos e com base e por força constitucional deveria ser um órgão único, né, que é o que eles explicam aqui, tá? A Constituição veda a existência de mais de um órgão, tá? E fala aqui um pouco da tramitação, que o projeto já está em tramitação, certo? E a gente vai dar uma olhada nisso aí, beleza? Lembrando aqui que, como sempre, eu vou deixar o link dessa matéria, tá? Mesmo que está circulando por aí, para quem quiser dar uma olhada e ler tudo que eu estou falando aqui assim rapidamente, o pessoal pode ler, se aprofundar um pouco mais, beleza? Vamos lá para o projeto de lei? Bom, vamos dar uma olhada aqui então no projeto de lei, tá bom? A página está aqui, também vou deixar o link na descrição, tá? Projeto de lei complementar, tá? Isso aqui precisa ser uma lei complementar, esse assunto é uma matéria, precisa ser tratado por lei complementar, o PLP 189 de 2021, tá? Tem emenda dele aqui. Entenda a proposta que traz o link para aquela matéria que a gente acabou de olhar. O autor realmente é o Poder Executivo, isso aqui está tudo no site da Câmara, não tem como dizer que não é, tá? Aí tem aqui a tramitação, o caminho da proposta, tá? E através aqui do link de texto original, que está lá em cima, tá? É esse link aqui. A gente pode dar uma olhada no texto do projeto de lei para ir mais a fundo sobre o que ele realmente trata. Vamos nessa? Então, agora sim, vamos um pouquinho mais a fundo, vamos dar assim, uma olhada rápida aqui no texto do projeto de lei, clicando nesse link, já estou com a aba aberta aqui, tá bom? Vamos lá para cima, tá? O importante aqui, a gente não vai esmiuçar esse projeto de lei, como algumas vezes eu faço, vamos olhar principalmente aqui para a ementa, tá? Dispõe sobre a entidade gestora única do regime próprio de previdência social da União, nos termos do disposto do parágrafo 20 do artigo 40 da Constituição. Bom, esse texto aqui é um texto longo, tem todas as disposições da futura lei, do projeto que pretende ser lei, e também as justificativas, tá? Se a gente procurar a palavra militar aqui, a gente simplesmente não vai encontrar, tá bom? A gente pode até fazer um teste aqui, tá bom? Escrever aqui militar, tá? Podem ver aqui que é zero ocorrência, tá? Não tem aqui nesse projeto de lei, tá?
E o que afinal é esse parágrafo 20 do artigo 40 da Constituição? A gente vem aqui na Constituição, tá? O link também vai ficar aqui na descrição, tá? Para quem quiser, mas é fácil de achar. A gente vai lá no artigo 40, tá? E aí a gente vem aqui no parágrafo 20, tá? Que ele fala exatamente isso, a vedação da existência de mais de um regime próprio, tá? Agora, onde que está? O importante aqui é onde que está inserido o artigo 40 da Constituição Federal. Tá? A gente vier aqui, a gente vai ver que ela está. Pode ver que eu estou rolando aqui, estou rolando até devagarinho para que não tenha problema. Ela está na seção 2, tá? Que antigamente era 2 servidores públicos civis e agora é simplesmente 2 servidores públicos. Isso mudou por conta da Emenda Constitucional 18 de 1998. O link está aqui, tá? Também vai ficar na descrição, tá? Para quem quiser dar uma olhada. Tá? Essa seção 2 está inserida no capítulo 7 do título 3, que é Administração Pública, tá? Organização do Estado. Tá bom? E onde é que estão os militares? Aqui na seção 3, logo abaixo da seção 2, mesmo título, mesmo capítulo, nós temos a seção 3, tá? Que antigamente era dos servidores públicos militares, que agora não existe mais essa designação, é dos militares dos estados, distritos federais, Distrito Federal e territórios. Tá? Ou seja, as Forças Armadas não estão aqui. Ou seja, tudo que está aqui nesse bloco aqui da Constituição não vale para as Forças Armadas. Tá? As Forças Armadas estão lá no título 5, que trata da defesa do Estado e das instituições democráticas, capítulo 2 das Forças Armadas, lá no famoso artigo 142, que tanto se fala por aí. Tá? A gente vai lá nele só para chegar até lá. Tá? A Constituição é grande, então tem que ter um pouquinho de paciência. Está aqui o artigo 142. Tá? Então, se a gente der uma olhada no artigo 142, tem as disposições, tá? Que são próprias das Forças Armadas. Tá? A gente vai ver aqui que ela não trata, essa parte aqui não trata exatamente de coisas como previdência, seguridade social, etc. Tá? Ela, inclusive, aqui tem até umas aplicações aqui do artigo 7º, aplica-se aos militares disposto no artigo 7º, incisos tais. Artigo 37 também tem alguns incisos aqui, tá? Que são aqui, eu fiz um resuminho aqui, o artigo 7º são alguns direitos dos trabalhadores, como 13º, férias, licença de gestante, paternidade, assistência para filhos de até 5 anos, como creche, auxílio escolar, etc. Tá? E interessante que lá no artigo 37 tem o inciso 24, que é a aposentadoria. Não está aplicável aqui para os militares, como a gente pode ver. Certo? E do artigo 37 tem algumas restrições, como, por exemplo, o teto, né, de remuneração, e tem também o 37.16, que é a acumulatividade dos profissionais de saúde, né, que eles podem ter mais de um cargo. Tá? E temos até aqui o inciso 9, que aplicava algumas coisas lá do artigo 40, que é aquele que a gente acabou de ver, mas ele foi revogado. Não está valendo isso aqui. Então, o que fica aqui é esse inciso 10 aqui, que a lei disporá sobre diversas coisas sobre os militares, como ingresso, limite de idade, aí tem aqui também a remuneração, né, a reserva remunerada, etc. Tá? Tá tudo aqui. Tá? Então, como é que fica o caso dos militares? Tá? Como é que é o caso dos militares, afinal? O que vigora em termos de previdência, seguridade, etc. Tá? Exatamente por força da Emenda Constitucional 18, de 1998, ela estabelece um regime constitucional dos militares. Inclusive, eu achei uma coisa aqui muito interessante, tá? Que é um artigo da Marinha, tá aqui na página da Marinha do Brasil, tá? O link também vai estar na descrição, tá? Ela fala sobre isso, tá? Para a gente não alongar mais o vídeo do que o necessário, tá? Eu vou deixar isso aqui para leitura de quem quiser. Mas ele fala, inclusive, que as semelhanças, tá? O tanto que se toca do regime constitucional dos militares, estabelecido por essa emenda constitucional desde 1998, o tanto que se toca com os regimes de previdências é muito pouco. Tá? Então é uma leitura interessante que já dá para ter um certo entendimento de que são coisas assim bem diferentes. Tá? Ou seja, resumindo
a nossa proteção social é o que já está estabelecido em Estatuto dos Militares, a própria Lei 13.954 e a Lei de Pensões. Beleza? Então, é assim. Então, a gente vê que por aí, esse projeto de lei, tá, complementar, o PLP 189 de 2021, tá, ele não só não inclui os militares, como eles parece que está bem longe de incluir os militares. Ou seja, para que faça alguma coisa do tipo militares irem para o INSS, eles têm que mexer em outras coisas, não exatamente as coisas que esse PLP pretende mexer, que essa proposta pretende fazer. Beleza? Então vamos aqui fazer um resumão, uma conclusão. Vamos lá? Então vamos aqui a algumas conclusões, né? Também, de certa forma, fazendo aqui um resumão, enquanto eu deixo aqui na página, que vocês vão ver, que é que está sendo espalhada por aí, para fixar bem, tá? Vou até deixar aqui mais ou menos aqui nessa situação, que é o que vocês vão ver, tá? Muito por aí, está sendo espalhado. Enquanto isso, eu vou lendo aqui um resumão que eu fiz, tá? Primeira coisa, a questão que não quer calar. Então, o governo vai colocar os militares no INSS? Não. Com esse PLP, esse projeto de lei complementar 189 de 2021, não tem nada disso, não tem possibilidade, tá? Não inclui os militares. Na própria página da matéria da Câmara, que é essa aqui, tá? Vocês vão ver que não tem nada de militares aí, é só civil, tá bem claro. Tá? O projeto de lei se baseia no artigo da Constituição que trata de servidores públicos, que são civis, somente os civis, tá bom? Os militares, eles estão, desde a emenda constitucional de 18 de 1998, estão num regime constitucional, que é chamado de regime constitucional, ou seja, as nossas disposições estão no Estatuto, na Lei 13.954, na Lei de Pensões, tá? Tudo que trata ali de, entre aspas, aposentadoria, que não é a reserva remunerada, a reforma, tá? E as pensões militares estão ali nessas leis, tá? Então, não. Pelo menos com esse PLP não tem como. Então, se qualquer pessoa tentar te convencer por A mais B, por qualquer tipo de coisa, falar em súmula 37, súmula 27, não sei, isso aí não passa disso aí que está piscando na tela, tá? Boato que o pessoal gosta de chamar fake news, e eu gosto de escrever desse jeito aí. Beleza? Por que estão fazendo esse tipo de coisa, espalhando essa notícia, fazendo esse alarde? Por quê? Olha, eu não tenho como responder isso, tá? Eu não sei, eu tenho uma ideia desse porquê, uma convicção minha, tá? Mas eu não posso dizer, não posso afirmar que é isso. Eu acho que é para fazer a cabeça de pessoas que estão descuidadas, tá? Que não estão sabendo das coisas, não verificam, tá? Provavelmente com motivos eleitorais, tá? Para tentar convencer isso, aquilo, bota nesse, não bota naquele, etc. Esse tipo de coisa. Mas eu não posso afirmar, beleza? E agora sim, principal, isso é muito importante mesmo. Podemos então ficar tranquilos quanto a isso? Não, tá? Não podemos ficar tranquilos. Nós temos sempre que ficar de olho, tá? Do mesmo jeito que eu falei que pode ser que as pessoas estejam espalhando isso para fazer a cabeça das pessoas, pode ter sido também um equívoco, tá? A pessoa fica de olho, vê uma coisa, se assusta e acaba fazendo um alarde errado, equivocado, tá? Então nós temos sempre que ficar de olho, sim. A gente não sabe se o governo tem a intenção de depois fazer um outro projeto de lei para aí sim fazer com que os militares de alguma forma mexam em tudo ali nesse regime constitucional, sei lá, uma outra emenda constitucional, não sei se precisaria ser isso, talvez não bastasse ser uma lei complementar, certo? Talvez tenha que fazer de outro jeito, ou mesmo mexer nas disposições da lei de pensões, certo? Para fazer alguma coisa igual ao INSS, tá? Não sei, não sabemos se pode haver essa intenção, mas a gente tem que ficar de olho. Mas basear uma afirmativa com base em achismo, isso aí, de novo, não passa de boato, tá bom? Então a gente tem que tomar sempre cuidado com isso, tá? Se o governo for fazer alguma coisa, tem que ser algum outro tipo de proposta diferente, tá?
E o mais importante é que a gente, de olho, mas a gente só tem que fazer o alarde depois que a gente tiver certeza com coisas realmente palpáveis. Não esse tipo de coisa que estão fazendo aí atualmente. Beleza? Isso é coisa de gente com a mente deturpada, ou então a pessoa cometeu um erro muito grave e deveria, via público, do mesmo jeito que veio espalhar a notícia, pedir desculpas. Beleza? Agora eu tenho aqui alguns recados para dar rapidinho, tá? O primeiro que eu só devo aparecer aqui na semana que vem, tá? Eu estou ainda muito atarefado, tá? Mas também tem muitos assuntos aí. Esse assunto aqui talvez eu nem fosse fazer vídeo essa semana, mas eu vim correndo falar sobre isso porque eu achei muito importante abrir a cabeça das pessoas que poderiam acreditar numa coisa dessa de forma descuidada, tá bom? E o outro recado que eu tenho para dar é sobre a live que vai haver amanhã no canal do Dr. Gilson Gomes, como ele sempre faz, todo dia 16. Dessa vez ele antecipou para o dia 14, talvez para não ter que fazer no meio do final de semana. Tá? É live em repúdio, pelo menos ele me falou que seria live em repúdio, e é o que está aqui, tá bom? Live em repúdio. Aqui na imagem do vídeo aparece livre expressão, tá? Mas se executar o trailer, tá, vai ver que ele comenta aqui sobre, por exemplo, essa tabela que ele sempre mostra e tal, que é um spoilerzinho que ele dá do que ele pretende falar nessa reunião. Eu não sei se eu vou participar, eu já avisei para ele que eu não sei se eu vou poder participar, tá? Talvez eu não participe, assim, por dois motivos. Primeiro que eu tenho compromisso na sexta-noite, no sábado, e talvez não consiga um tempinho ali, tá? E também, se por acaso for live de livre expressão, eu não vou participar. Eu já combinei com o Dr. Gilson Gomes que o pessoal livre expressão fala muito de política e não é o meu campo de atuação, tá? Então eu acabo ficando como estranho no ninho se for livre expressão mesmo. Mas se for só live de repúdio mesmo, talvez eu tente participar, tá bom? Mas eu vou deixar o link, tá? Esse link aí, para quem quiser ver e prestigiar lá o trabalho do Dr. Gilson, beleza? Então, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Uma informação que eu considero muito importante, tá? Talvez estejamos aí diante de um boato, tá? Se não for um engano da pessoa, tá? Tome cuidado com as informações. E fora isso, eu quero mais uma vez agradecer sempre a participação, a audiência de todos aqui, tá? Desejar um bom final de semana a todos. Até a semana que vem e valeu!